Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Vamos à análise de uma peça profissional do nosso exame de ordem. Você sabe, o estudo das provas anteriores serve para a gente como um parâmetro, como um paradigma, uma forma de exercitar o nosso conhecimento, é claro, fazendo os ajustes necessários, mas de fundamental relevância, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada, a gente tem aqui uma peça profissional, vamos analisar o conteúdo, buscar o que de mais importante há e desenvolver o que seria uma nossa resposta, tá bom? Vamos lá. Aqui na nossa tela diz o nosso enunciado da peça Prático Profissional de Direito Constitucional que José, brasileiro, desempregado, domiciliado no município ABC, capital do estado X, chegou a um hospital municipal que não possui centro de tratamento intensivo, o CTI, sentindo fortes dores de cabeça. José aguardou atendimento na fila de emergência pelo período de 12 horas, durante o qual foi tratado de forma áspera e vexatória pelos servidores do hospital, que, entre outros comportamentos aviltantes, debocharam do fato de José estar de pé há tanto tempo esperando atendimento. Após tamanha espera e sofrimento, o quadro de saúde de José agravou-se e ele entrou em estado de incapacidade absoluta, sem poder locomover-se e sem autodeterminação. Momento no qual, enfim, um médico do hospital veio atendê-lo. Adamastor, também desempregado, pai de José, revela que, segundo o laudo do médico responsável, seu filho necessita urgentemente ser removido para um hospital que possua CTI, pois José corre risco de sofrer danos irreversíveis à sua saúde, inclusive o de morrer. Informa ainda que o médico mencionou a existência de hospitais municipais, estaduais e federais nas proximidades de onde José se encontra internado, todos possuidores de CTI. Seguimos. O enunciado segue dizendo que ocorre que José e Adamastor são economicamente hipossuficientes, de modo que não possuem condições financeiras de arcar com a remoção para outro hospital público, nem de custear a internação em hospital particular, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Indignado com todo o ocorrido e ansioso para preservar a saúde de seu filho, Adamastor o procura para, na qualidade de advogado, identificar e minutar a medida judicial adequada à tutela dos direitos de José em face de todos os entes que possuem hospitais próximos ao local onde José se encontra e que seja levado em consideração o tratamento hostil por ele recebido no hospital municipal. Observação, o valor de 5 pontos, o valor da nossa peça. Observação, a peça deverá abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão e, por fim, a simples menção ou transcrição do dispositivo legal não será pontuada, é uma praxe do nosso exame de ordem. A simples indicação de dispositivos legais não pontua, ela é sempre muito importante para completar a pontuação, mas a simples indicação do dispositivo legal não pontua, tá bom? Vamos lá, vamos analisar esse enunciado relativamente breve, mas que traz consequências, indicações importantes para a formatação de nossa peça. Vamos analisar o nosso enunciado, primeiro partindo da ideia, essa ideia tão importante, da identificação da peça. E você sabe, para identificarmos a nossa peça, muitas vezes a gente deve agir, aliás, via de regra, a gente deve agir por exclusão. Sabemos que, por exemplo, algumas peças profissionais na nossa área, no direito constitucional, elas possuem indicação muito específica, não é? Como, por exemplo, tratamos em outras oportunidades de peças de controle concentrado, de constitucionalidade, onde há uma indicação de uma violação objetiva ao ordenamento, ações constitucionais, e aqui me parece relevante anotar esse ponto, me parece que, aliás, ele é o mais relevante nesse ponto. As ações constitucionais, os remédios constitucionais, muitas vezes trazem esse indicativo também, né? Então, é na ação popular aquela referência ao cidadão que está no gozo dos seus direitos políticos, quando a gente identifica algo dessa natureza, ou um ato de uma autoridade pública para trazer a noção do mandado de segurança, né? Também no mandado de injunção a referência a algum tipo de omissão estatal a regulamentar uma determinada matéria, ou seja, de um modo geral, o que nós vamos fazer, e estamos fazendo aqui, é buscar eliminar determinadas ações que, em tese, seriam cabíveis. E aqui no caso, de fato, não me parece que haja nenhuma dessas ações.
de um modo geral, não são cabíveis outras ações que não as de caráter subjetivo. Então, falar em ações de caráter objetivo, como de controle concentrado de constitucionalidade, não me parece adequado. E mesmo nessas ações de caráter subjetivo, não me parece que haja uma ação específica para proteger os direitos aqui estabelecidos. O remédio constitucional que mais se pareceria, né, o remédio constitucional que mais se pareceria com a ação que nós vamos propor aqui, a demanda que nós vamos propor aqui, seria o mandado de segurança. De fato, temos de alguma forma aqui atos de autoridade, né? Nós estamos falando aqui do direito à saúde, então o direito à saúde que é prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde, de caráter público, mas também é aberto à iniciativa privada, mas mesmo assim conserva a sua natureza de direito público. Mas observe, e aqui está a grande diferença. Se com referência à transferência, né, desse paciente, o nome dele é José, né? Se em relação à transferência de José, nós poderíamos discutir essa questão do ato de uma autoridade que poderia ser atacado pela via do mandado de segurança, o fato, e você percebeu que o enunciado, a gente vai chamar atenção para isso, o enunciado pede que a gente abarque todos os conteúdos jurídicos pertinentes, e há claramente aqui uma violação a um direito da personalidade de José, né? A honra de José, sem dúvida nenhuma, ela foi atacada, e nós vamos sustentar, portanto, a violação, um dano moral praticado em face de José. Então, a cobrança da correspondente indenização não poderia ser feita pela via do mandado de segurança. Por isso que, mesmo nós temos uma descrição que de alguma forma abriria espaço para a impetração do mandado de segurança, a ação cabível aqui é a ação comum, né? A ação ordinária pelo rito comum. Então, a ação geral serve para que a gente abarque aqui a estrutura de uma petição inicial, e você vai perceber como é importante conhecer a estrutura dessa petição inicial, e que isso vai valer não apenas para essa ação, né, para a ação comum, mas para todas as outras. O CPC, que é a base da formatação de nossa ação comum, vai acabar servindo para todas as demais ações, quando menos de forma subsidiária, tá bom? Nós vamos voltar aqui para o nosso enunciado para a gente identificar alguns aspectos importantes. Em primeiro lugar, nós temos aqui, como disse, dois questionamentos sendo feitos. Existem duas lides postas aqui. Em primeiro lugar, nós temos a questão da proteção à saúde de José, né? José, ele está vivendo um drama aí, a busca pela sua internação num hospital que possua o centro de tratamento intensivo. Ele buscou isso na rede municipal, não conseguiu ser atendido adequadamente, e se referindo à internação, por enquanto, né? Não foi possível que isso acontecesse justamente pela ausência da CTI, há um laudo médico, né, tudo isso descrito aqui no nosso enunciado. Há um laudo médico indicando que aquela localidade onde ele está buscando o tratamento não possui CTI, que isso seria necessário. E aí há a indicação de que naquela mesma região existiriam outros hospitais, tanto municipais quanto estaduais e também federais, que possuiriam a CTI. Então, num primeiro momento, o que se deve buscar é a transferência de José. Essa transferência tão necessária, tão urgente, essa questão da urgência, você sabe, vai ser abordada já já. Mas, de outro lado, você percebeu, né, e a gente tem aqui no nosso enunciado, a indicação muito clara da violação à honra de José. Além de passar por todo esse drama, os servidores do hospital municipal, e a referência ao fato de esse hospital ser municipal é importante, alguns servidores desse hospital municipal não satisfeitos, parece, né, com aquela violação que a própria internação, a própria doença de José trazia, ainda, né, deixa eu verificar aqui, debocharam, né, do fato de José estar de pé esperando há tanto tempo, ou seja, causando ainda mais violações aos direitos de José. Então, basicamente, esse é o conteúdo, esse é o mérito da nossa petição inicial. Existem duas violações aqui: ao direito à saúde, de um lado, né, pela não transferência, pela ausência dessa transferência, já que ele sequer pode arcar, e o enunciado deixa muito claro isso, né, nem ele nem o seu pai podem arcar com essa transferência, ou ainda mais, né, para a rede particular de saúde. Isso de um lado, mas de outro, essa violação, esse deboche feito em face de José, que estava naquela situação tão constrangedora. Pois bem, esse é o panorama geral de nossa ação comum, e que vai ter que ser desenvolvida com base em alguns parâmetros. Você sabe, esses parâmetros, essa formatação de nossa ação, ela é muito importante. Olha, deixa eu chamar sua atenção, especialmente em direito constitucional, é importante registrar isso.
As nossas peças, via de regra, elas trazem uma formatação padrão. Nós vamos ver aqui uma estrutura de petição inicial para ação comum, mas que com as devidas adaptações pode ser levada essa estrutura para todos os remédios constitucionais, para as ações de controle concentrado de constitucionalidade, para a própria reclamação constitucional, claro, sempre com as devidas adaptações, mas há uma estrutura base que deve ser sempre levada em consideração. E lhe digo, essa estrutura base que você vai ver é simples, ela vale muito ponto. Eu vou lhe trazer, aqui temos uma prova de um exame, né, realizado pela FGV. Eu vou lhe trazer, inclusive, um barema dado pela FGV, você vai ver como aspectos simples que compõem a estrutura da nossa peça valem realmente muito ponto. Primeiro aspecto, e aqui voltando para o nosso enunciado, primeiro aspecto é no sentido do direcionamento. Identificada a peça, o passo seguinte é estabelecer o nosso direcionamento, para quem vai aquela ação, qual órgão julgador competente, qual o juízo natural para aquela demanda. Então, nós verificamos de um lado uma violação ao direito de José pelo fato de ele não ser transferido, né, para nenhum hospital, seja ele municipal, estadual ou federal, já que o médico indicou, não foi que naquela região existiam hospitais tanto municipais quanto estaduais e também federais. E de outro lado, a violação àquela prática do dano moral, né, ocorrida aí sim por servidores municipais. Então a gente percebe que, pelo primeiro pedido, esse primeiro pedido ele terá que ser direcionado tanto ao município quanto ao Estado, mas também à União, é claro. Se nós vamos buscar a responsabilização, e o nosso enunciado pediu isso, a responsabilização de todos aqueles possíveis responsáveis pelo ato, nós não podemos deixar ninguém de fora. Nós não podemos deixar nenhum ente político de fora. Então, se buscamos responsabilizar município, Estado e União por essa ausência de proteção ao direito à saúde de José, é claro, para essa ação será competente o juízo comum federal. Então, o nosso direcionamento será, sem dúvida nenhuma, ao juízo federal da seção judiciária do Estado X, né? Essa indicação genérica que a gente faz, sempre de acordo com o enunciado. O nosso enunciado está aqui na nossa tela, indicando que o município ABC era a capital do Estado X. Então, na estrutura da Justiça Federal, estamos não com comarca, né? Comarca é a estrutura da Justiça Estadual, mas com a indicação da seção judiciária do Estado X. Esse é o nosso direcionamento. Costumo fazer referência, e aí vai muito de estilo, né? Mas eu acho que é importante registrar isso, que como a competência é do órgão julgador, não é? Como a competência é da estrutura jurisdicional e não da pessoa do juiz, é de bom tom fazer referência no direcionamento ao juízo, nesse caso, ao juízo federal. Muita gente, né, até por costume de ver petições fazendo referência a excelentíssimo, senhor, doutor, não que isso vá fazer com que você perca a pontuação. Não, isso não acontece. Mas tecnicamente me parece melhor você demonstrar para o examinador que sabe que a competência é não do juiz, mas do juízo, no nosso caso aqui, o juízo federal da seção judiciária X. Então, feito esse direcionamento, nós vamos passar, e sempre faremos isso, à qualificação das partes. E aqui, no nosso caso, a gente vai perceber que a pontuação é relevantíssima nesse aspecto. Até porque, nesse caso, em muitas ações e muitas outras peças, isso é algo muito tranquilo, não é? Você tem ali um autor, um réu, e isso acaba valendo muito pouco ponto. Não é o caso aqui. Nós percebemos que, de um lado, nós temos José com direitos seus violados, e vamos buscar a realização desses direitos de José, mas temos José numa condição de incapacidade. José, diz o nosso enunciado, né, ele não tem capacidade de se locomover, nem de se autodeterminar, resultando disso uma incapacidade absoluta. Cuidado, porque essa incapacidade absoluta não é incapacidade civil absoluta, mas uma incapacidade de exercer esses seus direitos. De todo modo, o que essa referência quer trazer para a gente, é a necessidade da atuação de José. O direito aqui posto é de José, então quem propõe a ação é José, mas necessariamente com a atuação conjunta de Adamastor, de seu pai, que apareceu aqui não por acaso, né? Adamastor aparece para demonstrar que sim, existe alguém que pode atuar, no caso seria uma assistência, né? Que poderia assistir, né? Alguns falariam aqui em representação, né? Até porque
com a alteração na teoria das capacidades proposta, indicada pela Lei de Proteção à Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, nós tivemos alterações nisso, né? Então, se antes poderíamos falar aqui numa hipótese de incapacidade absoluta e, portanto, de representação de José por Adamastor, agora não podemos falar disso. Desde 2015, o advento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, nesses casos, a única hipótese, aliás, de incapacidade civil absoluta passa a ser a do menor de 16 anos, né? Então, no caso de José, teríamos uma incapacidade civil relativa e Adamastor apareceria como seu assistente. Mas perceba, temos então duas pessoas que devem aparecer na nossa petição no polo ativo. José, que é o autor, e Adamastor na figura do seu assistente. A gente vai ver que o baremo indicado pela FGV pontuava tanto a referência a José quanto a Adamastor. De outro lado, a gente vai perceber, e aqui me parece, né, tendo a gente falado sobre o mérito da nossa ação, me parece que é muito tranquilo a gente indicar o polo passivo dessa demanda. Se vamos buscar a responsabilização do município, do Estado e da União, esses são os três réus. Os entes políticos de nossa federação, União, Estado e município, então a União, o Estado X e o município ABC, são os três réus de nossa ação. Então, feita a qualificação de José e de Adamastor, claro, essa qualificação que segue como base o artigo 319, o artigo 320 do nosso CPC, indicamos que a nossa ação é uma ação comum ou ação ordinária, e passamos a indicação e qualificação da parte ré, do polo passivo, fazendo referência à União, aliás, foi a União que atraiu a competência da Justiça Comum Federal, mas também do Estado X e do município ABC. Você vai perceber que só esse direcionamento para o juízo federal, o juízo comum federal, e a qualificação dessas partes, visualizamos então 5 partes aqui nesse nosso processo, né? Os cinco pessoas, sejam elas pessoas naturais ou jurídicas, figurando aqui na nossa ação, isso já vale muito ponto, tá bom? Pois bem, na sequência, né, feita a qualificação, tanto da parte autora quanto da parte ré, passamos ao resumo dos fatos. Né? E no resumo dos fatos, por favor, o que nós faremos é um breve resumo do que está descrito no enunciado. Nós não podemos incluir informações, mas devemos retirar do enunciado os aspectos principais. Como indicamos, que estamos buscando aqui realizar o direito à saúde de José, questionar a ausência dessa transferência e buscar do Poder Judiciário que essa transferência seja realizada, isso precisa estar descrito, né, na descrição fática ou dos fatos, né, e aí depende de como você vai estruturar a sua petição. Mas além disso, se questionamos não apenas a ausência de transferência, a necessidade de proteção ao direito à saúde de José, precisamos fazer, ainda que de uma forma muito breve, referência também à violação do direito à honra, né? Ao deboche praticado por aqueles servidores do município ABC que, né, questionaram José, me debocharam de José por ele estar de pé há tanto tempo aguardando atendimento médico. Pronto, a descrição fática é basicamente isso. O tópico dos fatos, ele é e sempre será um resumo daquilo que há de mais importante descrito no nosso enunciado. Na sequência, e aí eu quero chamar sua atenção para isso, na sequência nós passaremos a fundamentação jurídica. E, por favor, associe essas duas ideias. A indicação dos fundamentos normativos é da mais absoluta relevância. A gente vai perceber sempre a indicação da fundamentação normativa pontuando. Então, sempre no nosso baremo a gente vai ter ali 0,1, 0,2 como indicativo de pontuação pela referência a dispositivos constitucionais, eventualmente dispositivos legais. No nosso caso, no mais das vezes, dispositivos constitucionais, né? Mas em outras ocasiões a gente vai perceber que dispositivos legais também serão importantes. Mas, se a indicação de dispositivos normativos ela é de fundamental relevância, ela sozinha não resolve nada. Até o próprio enunciado indicou isso e, via de regra, ele acaba indicando. A simples referência a dispositivos normativos não pontua. O que nós temos aqui é que baseados em fundamentos normativos, descrever a existência de um direito. Então, se tratamos de duas violações a direitos, na fundamentação jurídica temos que embasar o nosso pedido, né, aquilo que vai gerar
o nosso pedido, já que estamos ainda na causa de pedir. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, que fazer referência à violação ao direito da saúde. O direito à saúde que está previsto no artigo 6º como um direito fundamental, e eu parto sempre do mais genérico para o mais específico. Então, é claro, se eu estou me referindo ao direito à saúde, sabemos que o direito à saúde é um direito social, estabelecido naquele elenco do artigo 6º da nossa Constituição, referência ao artigo 6º é de fundamental relevância. Mas de relevância ainda maior é referência ao artigo 196, perceba, do mais geral para o mais específico. O artigo 196 ele fala de forma mais específica que esse direito à saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Estado aqui considerado no seu aspecto mais amplo, né? O Estado brasileiro, seja através da União, dos Estados federados ou dos municípios, e incluindo até o Distrito Federal, né? Se fosse o caso aqui, formando o que nós chamamos, por isso mesmo, de Sistema Único de Saúde. Então, a referência aos artigos 6º e 196, importantíssimas nessa primeira parte, quando questionamos a ausência de transferência de José, a falta de proteção à saúde de José, e com base nisso, vamos solicitar, vamos requerer que essa transferência seja realizada, seja para um hospital municipal, estadual ou federal, pouco importa, qualquer um que tenha capacidade de prestar o serviço adequadamente. De outro lado, e ainda na fundamentação jurídica, vamos falar sobre a violação à honra de José. Claro, alguém que já estava numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade muito grande, não precisava, né? Precisava de tudo menos de um deboche daqueles servidores municipais que visualizavam naquela situação. Então perceba, se os servidores municipais violaram o direito à honra de José, o que é que nós vamos buscar? Nós vamos buscar a responsabilização civil do município ABC. Cuidado para não incluir Estado e União aqui, né? O Estado X e a União aqui, porque se o respeito à saúde, se as medidas atinentes à proteção à saúde de José eram de responsabilidade de todos os entes federados, a violação à honra foi praticada especificamente por servidores municipais. Então, não podendo, e sabemos disso, né, a teoria da dupla garantia impede que o cidadão proponha essa ação diretamente contra os servidores, não podendo demandar diretamente esses servidores, cabe a José, nesse caso, demandar o município X. Esse município X que eventualmente, isso não vai fazer parte de nossa peça profissional, o município X que eventualmente sendo responsabilizado, que vai buscar em uma outra ação, uma ação de regresso, né, responsabilizar esses servidores. Pois bem, qual o fundamento para essa responsabilização? Artigo 37, parágrafo 6º de nossa Constituição, que vai trazer como base a ideia de responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados pelos seus agentes nesta condição e que tem fundamento na chamada teoria do risco administrativo. Veja como nós não estamos pura e simplesmente fazendo referência ao dispositivo, mas com base nele, buscando toda uma fundamentação para o nosso pedido. Então, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que estabelece a responsabilidade objetiva da administração pública pelos atos dos seus agentes nesta condição, com base na teoria do risco administrativo, ou seja, aquela teoria que chegaria até a possibilidade de abarcar responsabilidade por atos lícitos, não é? Aqui no caso nós temos atos ilícitos, mas ainda que fossem atos ilícitos, a teoria da responsabilidade objetiva com base no risco administrativo abarcaria. Pois bem, feita essa fundamentação, apresentada e buscada a comprovação dessa violação à honra de José, precisamos partir para um tópico que é, fechamos a fundamentação jurídica, né, da nossa demanda, da nossa peça, e passamos a um tópico que é absolutamente frequente. Muitas vezes não há uma referência tão explícita a esse tópico, mas já lhe adianto, devemos sempre buscar a existência desse tópico. É possível que ele não apareça eventualmente numa peça, mas ele é absolutamente frequente e nós conseguimos identificar da descrição, né, do enunciado, na maioria das vezes, a existência sim desse tópico. E você sabe, eu estou me referindo à tutela de urgência. Porque de nada adiantaria a propositura de uma demanda nesse caso, se o juiz, a partir daí, fosse citar os réus para que apresentassem contestação, depois dessa contestação, eventualmente com a juntada de documentos, fosse possibilitado ao autor, a José, se manifestar sobre esses documentos, sobre eventuais preliminares. Imagine quanto tempo, né? Isso ia demorar, não há possibilidade de se aguardar tanto tempo.
É por isso que sim, temos aqui o tópico da tutela de urgência como um tópico de observância fundamental. Você sabe, a tutela de urgência tem no nosso CPC a sua previsão a partir do artigo 300, né, do nosso código. Então, referência ao artigo 300, a gente não precisa copiar o conteúdo, né, desses dispositivos, mas buscando nesses dispositivos na nossa fundamentação, a gente vai perceber que esses dispositivos, por exemplo, o artigo 300 do CPC, ele vai trazer uma explicação importante para a gente, porque ele vai indicar, inclusive, quais são os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Você sabe, a fumaça do bom direito, o perigo da demora, são os requisitos básicos para a concessão de uma tutela de urgência. Então, fazendo referência ao artigo 300 e seguintes do CPC, precisamos indicar, e cuidado, indicar no caso concreto, a existência dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de tutela de urgência. Ora, a fumaça do bom direito, ela consiste justamente na plausibilidade daquele pedido. Já descrevemos na nossa fundamentação jurídica a plausibilidade desse pedido. Já indicamos que o pedido, ele se apresenta como um pedido forte, tendo em vista tudo que argumentamos na fundamentação jurídica. Então, pegar de forma muito sintética essa representação é o que faremos nessa demonstração da fumaça do bom direito. Indicar a absoluta necessidade de que haja uma transferência, sim, de José para um hospital que tenha centro de tratamento intensivo, já que existe um laudo médico que demonstra essa necessidade, né? Um aspecto técnico indicando essa necessidade. De outro lado, ao lado da fumaça do bom direito, né? Ao lado do fumus boniuris, perdão, o periculum in mora, o perigo da demora. Aqui aparece de forma muito clara, né? Se essa transferência não ocorrer de forma célere, de forma rápida, é possível que mais adiante ela não sirva de nada. Ou o juiz determina a transferência agora, ou é bem possível que amanhã ou depois nem haja objeto para se realizar mais essa transferência. Então, plausibilidade do pedido, perigo da demora, são os fundamentos para que façamos de forma objetiva, indicando no caso concreto que esses aspectos estão presentes. Fechamos com isso o nosso pedido de tutela de urgência, que eu lhe peço, viu? Faça sempre nessa ordem, porque me parece que a tutela de urgência, ela vai sempre se aproveitar daqueles fundamentos que trouxemos na fundamentação jurídica, né? Até nos fatos descritos, a gente vai buscar de lá de toda a nossa causa de pedir os fundamentos, não apenas para os pedidos finais, mas também para esse pedido provisório, para essa tutela de urgência. Então, me parece que faz sentido na estruturação de nossa peça que dos fatos passemos à fundamentação jurídica, da fundamentação jurídica, quando cabível, passemos à tutela de urgência. Fechado esse tópico da tutela de urgência, vamos finalizar com os nossos pedidos e requerimentos. Então, olha, aspectos formais sempre importantes, né? A referência à necessidade de citação da parte ré. Então, nós temos 3 réus aqui, né? União, Estado X e município ABC. Precisamos requerer ao juiz a citação dos 3 entes políticos que figuram como réus na nossa ação. Isso é de absoluta relevância. Na sequência, eu lhe indico, fizemos a descrição do pedido de tutela de urgência, mas precisamos inseri-lo aqui como um dos nossos pedidos de nossa peça profissional. Então, após requerer a citação dos réus, precisamos requerer a concessão dessa tutela de urgência. Pelos motivos elencados no tópico específico, nós não precisamos repetir aqui a fundamentação que estabelecemos lá no tópico, mas sim, estabelecer um pedido específico dessa tutela de urgência é algo que me parece absolutamente relevante. Depois, passamos aos pedidos principais. Se nós temos aqui 2 demandas, né, estabelecidas aqui na nossa petição, nós precisamos fazer referência a ambas no tópico do pedido. Então, dentro desse pedido, deveremos pedir como pedido final um pedido que acaba, de alguma forma, se confundindo com a tutela de urgência, né? A tutela antecipatória, ela acabou sendo satisfativa aqui. Porque o pedido final, nesse primeiro aspecto, é sim a transferência de José para um hospital que tenha condições de lhe prestar o serviço de saúde adequadamente. Então, um hospital que tenha na sua estrutura o centro de tratamento intensivo. Precisamos registrar isso, além da tutela de urgência, como um pedido principal, como um pedido destacado, pedido principal. Esse é o primeiro pedido de fundo, né? O primeiro pedido definitivo. O segundo pedido definitivo é o pagamento de uma indenização por danos morais. Então, nós vamos indicar ali, inclusive fazendo referência a um valor.
Não que você precise indicar na ação qual é esse valor na nossa peça, né? Pensando numa peça profissional do exame de ordem, é claro que na prática você teria que indicar esse valor, o valor que se entende devido mesmo nas indenizações por dano moral. Isso é importante, porque o dano moral é justamente aquele dano em que não se consegue visualizar muito claramente, de pronto, qual o valor correspondente, diferente do dano material, né? Mas mesmo assim, o nosso CPC impõe a indicação de um valor para esse pedido. Então, precisamos fazer referência ao pedido de condenação do município, especificamente do município, ao pagamento de danos morais, no valor indicado, né? Numa referência, fazendo referência a um valor, ainda que não se coloque na peça qual exatamente será esse valor. Por fim, vamos fazer o requerimento de provas, né? Nós já temos aqui muita prova pré-constituída, né? O laudo do médico foi concedido, nós temos ali a descrição dos fatos como algo urgente, muito disso já é prova pré-constituída, mas nós, utilizando uma ação comum, nós sabemos que temos a possibilidade da utilização da dilação probatória. Nós poderemos fazer uso aqui de depoimento pessoal, de prova testemunhal, de prova pericial, das demais provas, espécies de provas admitidas, e aí usamos, né, aquela referência, o protesto pelo uso das demais provas em direito admitidas. De alguma forma, há necessidade de indicação de requerimento para a utilização de outros meios de prova. Isso é sempre pontuado, é sempre importante. Para fechar esse tópico do pedido e caminharmos para fechar a nossa peça profissional, e a gente vai olhar o barema da FGV para ver que ele funcionou bem nesse sentido, a gente vai pedir a condenação dos entes políticos réus no pagamento, para que eles arquem com os ônus da sucumbência, especialmente com honorários advocatícios. Sempre, quando cabível, né? Isso sempre vem pontuado. Numa ação comum, nós sempre vamos pedir a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios. E é claro, numa prova do exame de ordem, isso é sempre levado em consideração. Apesar de ser esse, né, entende o STJ, um pedido implícito. Ainda que não estivesse na nossa petição, o juiz deveria condenar a parte ré ao pagamento desses honorários advocatícios. Na nossa prova, a gente não vai deixar esse espaço. Isso vem como pontuação, sempre no baremo. Nós vamos fazer sempre o nosso requerimento de condenação da parte ré ao pagamento de honorários, para que a parte ré arque com os ônus da sucumbência, de um modo geral, uma eventual perícia que aconteça, né? Todos os ônus da sucumbência, custas processuais, mas principalmente com os honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem, e aí vamos caminhar para fechar a peça, né? O local, data, advogado, advogada, OAB. Sem fazer indicação, né? A gente tem aqui a nossa localidade, a indicação ali, mas não há necessidade nesse caso, né? Não é algo essencial. Há referência aqui a uma ação proposta na seção judiciária do estado X, mas referência escrita assim mesmo. O local, data, advogado ou advogada, isso não indicar se é advogado ou se é advogada não configura a identificação da peça, né? Então, advogado ou advogada, OAB. OAB, sem inventar o número de OAB, por favor. A gente ainda não tem essa definição, em breve teremos, né? Mas sem indicar o número fictício de OAB, algo desse tipo, porque isso sim poderia identificar a nossa peça, tá bom? Pois bem, com isso me parece que fechamos, né, a nossa peça de ação comum, claro, sempre valendo como uma referência, sempre se prestando à estruturação da peça. Claro, nós aproveitamos para tratar do conteúdo, do mérito, desenvolvendo temas que muitas vezes aparecem. Então, responsabilidade civil do Estado sempre aparece, a proteção de direitos sociais, que no caso aqui apareceu o direito à saúde, é tema recorrente também, tá bom? Vamos analisar aqui na nossa tela. Nós temos o barema apresentado pela FGV, a gente tem necessariamente algumas adaptações aqui, mas de resto é o que comentamos que está aqui no barema, olha, o endereço, o endereçamento, né, indicando ali a vara federal da seção judiciária X como o órgão jurisdicional competente, na sequência a qualificação das partes, e olha a pontuação aqui da qualificação das partes, né, como tínhamos ali José e seu pai Adamastor, né, aqui fala-se em representado, você sabe, atualmente nós faríamos referência a uma assistência de Adamastor, já que José seria relativamente capaz para os atos da vida civil, e José Adamastor no polo ativo, no polo passivo, União, Estado, Estado X e município ABC,
são os 3 réus de nossa ação, também pontuados. Veja, dos 5 pontos de nossa peça, um ponto inteiro cabia tão somente a essa indicação dos polos, né? Ativo e passivo. Veja como uma estruturação de peça, algo que está indicado no enunciado, vale tanto ponto na nossa prova, né? Na sequência, olha, me passei aqui, não fiz um pedido explícito, e o enunciado fazia isso. Não fizemos um pedido explícito de gratuidade de justiça, né? Precisamos fazer aqui. Me parece que essa nossa peça, eventualmente, ela poderia valer 4,9, seria uma nota bem razoável, né? Mas é verdade, o pedido de gratuidade da justiça. A indicação aqui no nosso baremo, a referência, né? A lei 1060 de 50, a gente sabe, gratuidade da justiça está referida hoje no Código de Processo Civil, artigo 98 e seguintes. Então, fazer esse pedido e fazê-lo com base no artigo 98 do CPC é um aspecto complementar aqui, por isso que é bom a gente analisar esse barema, esse indicativo aqui, sempre relevante, né? Depois, pedidos de fundo, né? Fundamentação, depois de descrevermos o fato, indica aqui a FGV o substrato, né? Meritório mesmo, a questão da proteção ao direito à saúde, de um lado, a violação à honra de José e a busca pelo dano moral, pela indenização pelo dano moral correspondente. São tópicos bastante relevantes, né? A gente tem a fundamentação aqui no primeiro caso valendo 1,5 ponto e no segundo valendo meio ponto, é bastante, né? Uma pontuação, mas é o mérito da ação, vale muito mesmo. Na sequência, tutela de urgência. A gente tem indicação aqui, né, do dispositivo do CPC antigo, não se preocupe com ele. Artigo 300 e seguintes são esses artigos que fundamentam, como dissemos, o pedido de tutela de urgência no CPC de 2015. A referência valendo muito ponto, né, valendo 0,5, aquele nosso sintético pedido de tutela de urgência. Depois, vamos para os pedidos, né, e aí nos pedidos você vê pedidos e requerimentos, né, citação da parte ré, a tutela de urgência, né, como um pedido, ela já foi alvo da fundamentação. Depois os pedidos de fundo, né, a procedência do pedido, tanto para que se realize a transferência de José para um hospital que tenha CTI, quanto a condenação do município X, do município ABC, perdão, no pagamento da indenização por danos morais. Depois, a realização ou utilização de outros meios de prova em direito admitidos e a condenação em honorários advocatícios. Também, olha, a nossa peça não ia valer aqui 4,9 não, mas 4,8, porque passamos aqui na nossa análise a priorística, sempre com a segurança de termos aqui no barema essas complementações, né? Referência ao valor da causa, claro, né? Toda petição inicial traz um valor da causa. Então precisamos indicar, ainda que não tenhamos um valor específico, você percebeu, né? Nós indicamos ali um pedido que não tinha um valor econômico que pudéssemos quantificar, a transferência de José, não dá para a gente dizer quantos reais vale essa transferência, e mesmo numa indenização por danos morais, em que essa indicação é feita pela parte autora, não há como se estabelecer a prioristicamente, não há como um colega seu dizer, olha, eu indiquei o valor tal e você indicou o valor tal, então um de nós fez a indicação errada. Não há indicação errada no valor dessa indenização por dano moral, mas o fato aqui, e complementando a nossa peça, toda petição inicial tem valor da causa. Então, após ali os pedidos e os requerimentos, atribui-se à causa o valor de 3 pontinhos. Não identificamos a nossa peça, não indicamos sequer um valor específico, mas estabelecemos que sim, toda petição inicial tem valor da causa. Então, naquela nossa arrumação, né? Pedidos e requerimentos, depois atribui-se à causa o valor de, aí sim nós vamos fechar a nossa peça, né? Local, data, advogado, advogada, OAB, aquela referência genérica para que não haja identificação de nossa peça, tá bom? Agora sim, agora fechamos a nossa peça, uma peça tão importante, né? Uma peça de ação comum que, caminhando pelo rito ordinário, vai trazer toda uma estrutura que serve de base para outras peças e que serve, se utiliza do CPC, ainda de forma subsidiária, para uma infinidade de outras peças, né? A gente indica aqui os nossos contatos, né? Através do professor Roberto Davi. Eu lhe agradeço por ter essa oportunidade de participar de sua preparação. É sempre para mim uma alegria poder fazer parte desse momento tão importante, tá certo? Queria deixar um até logo, a gente se encontra em outros vídeos.